A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 3: A Igreja, o lugar dos que amam Jesus. Autor Pedro Donk. Semana 3. Em Betânia estão os que amam Jesus. Segunda-feira. Desatar e deixar ir. Ler com oração. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. João capítulo 11, versículo 44. A mensagem desta semana, intitulada Em Betânia estão os que amam Jesus, baseada nas passagens dos capítulos 11, versículos 17 a 46 e capítulo 12, versículos de 1 a 11 do Evangelho de João, discorre sobre Betânia. Ali ficava o lar aconchegante daqueles que, embora atribulados, amavam Jesus e era por ele amados, representando o ambiente acolhedor do viver saudável da igreja. Deus não faz nada por mera propaganda, para produzir algo bombástico, mas sem sentido. Em tudo o que ele faz, há um propósito que visa realizar sua vontade. Jesus operou um grande milagre, algo que ninguém jamais havia feito antes. Ressuscitou Lázaro, sepultado havia 4 dias. O Senhor o chamou para fora de sua sepultura. João capítulo 11, versículo 43. E, então, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Versículo 44. O Senhor, no capítulo 10 de João, veio chamar suas ovelhas para compor sua igreja. Esses convocados não são bons, justos, nem sãos, que não precisam de médico. Ele chamou pessoas como o paralítico, que estava nessa condição havia 38 anos. O cego de nascença e também Lázaro, morto e sepultado havia 4 dias. Jesus curou o paralítico e este passou a andar. Curou o cego e este passou a ver. Ressuscitou o morto, já em decomposição, pelo poder da palavra. Milagres aconteceram na vida das pessoas chamadas por Jesus para fazer parte da igreja. Isso é um encorajamento para nós, especialmente para os que são líderes nas igrejas. Precisamos ser sensíveis ao trabalhar do Espírito na vida dos irmãos. É possível que, em nosso meio, haja jovens que antes pareciam espiritualmente paralíticos, distantes do Senhor, não cooperativos, mas a quem o Senhor curou. Pode ser que haja também os cegos de nascença, os quais têm olhos e acesso à palavra, todavia não conseguem vê-la. Um dia, porém, o Senhor passou por eles e os mandou ao tanque de Siloé, onde se lavaram e passaram a ver. Talvez haja até mesmo aqueles que estavam mortos, numa condição imprestável para a obra, para o Senhor e para a igreja. Os mortos nada podem fazer na igreja, mas um dia o Senhor, pela palavra, aproximou-se de cada um deles e disse: vem para fora do túmulo. Eles ressuscitaram e saíram. Em situações como essas, faz-se necessária a intervenção dos irmãos líderes. Essas pessoas antes paralíticas, cegas ou até mesmo mortas, vivenciaram um milagre do Senhor em sua vida. Agora é hora de termos a sensibilidade de desatar-lhes as ataduras, para que não fiquem imobilizadas na igreja. Amados, se o Espírito fez a obra, cooperemos com ele tirando as ataduras. Tais pessoas agora andam, enxergam e estão vivas, pois o Senhor trabalhou nelas. Está na hora de tirar suas ataduras, envolvê-las na edificação da igreja
e na obra do Senhor. Não podemos ser lentos. Irmãos líderes, observem os irmãos que servem com vocês. O Senhor trabalhou neles. Vamos tirar-lhes as ataduras para que se tornem úteis. Em sua morte na cruz, Jesus desceu às regiões inferiores da terra, libertou os cativos e concedeu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. O Senhor quer usar esses cativos ressuscitados na igreja, como os homens hábeis descritos neste versículo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Capítulo 2, versículo 10. Feitura, em grego, é poiema, que quer dizer algo que foi feito, fabricado, produzido. Somos feituras de Deus. Ele trabalhou em nós, salvando-nos da paralisia, da cegueira e da morte, e nos libertou do cativeiro para sermos úteis na edificação da igreja. Fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Essas boas obras não são aquelas de cunho humanitário, como ajudar idosos ou pobres, mas são obras visando a edificação do tabernáculo. No Antigo Testamento, Deus precisou de homens peritos e habilidosos em trabalhos manuais para trabalhar em madeiras, tecidos, pedras e metais. Em sua obra, Deus precisa dessas pessoas talentosas. Por isso, vem salvá-las da paralisia, da cegueira e até mesmo da morte, a fim de que sejam enviadas como dons para aperfeiçoar os santos, visando a obra do ministério. Deus mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele preparou essas pessoas com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra de seu ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Estamos aqui para fazer a obra do ministério, que é edificar o corpo de Cristo. Portanto, por um lado, precisamos ser aperfeiçoados para edificar. Por outro, para essa edificação, devemos buscar mais materiais, que são pessoas a quem pregamos o Evangelho. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. João capítulo 11, versículo 44. Jesus mandou desatar os que estavam mortos para ser aperfeiçoados e se tornar hábeis na edificação da igreja. E João prossegue: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Capítulo 11, versículo 45. Mas notamos que ali também estavam os que denunciaram Jesus aos fariseus. Versículo 46. Isso nos mostra que Jesus queria fazer separação entre aqueles que criam e os que queriam denunciá-lo aos fariseus. Nós fazemos parte daqueles que amam o Senhor e creem nele. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Leitura de apoio. Como pastorear o rebanho de Deus. Capítulo 4. Autor Pedro Dong. O maior sofrimento de Jesus. Capítulo 2. Autor Dong Yulan. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.